Rodrigo Pimentel desmente jornalistas da CNN e também a deputada Benedita da Silva, do PT. Vem comigo para você ver o que está acontecendo, para você entender. Antes da gente começar, já deixa o like, já ativa o sininho, beleza? Se inscreve, comenta, eu respondo os comentários todos aí e compartilha com quem você acha que vai gostar. Então, vamos ver Rodrigo Pimentel, né, desmascarando aqui jornalistas da CNN e a deputada Benedita da Silva. Hoje eu vou falar quase nada, o Pimentel vai falar por mim, vai trabalhar por mim, vamos ver. A ONU fez uma manifestação, o chefe da ONU, o porta-voz das Nações Unidas, dizendo que está gravemente preocupado com o número de vítimas no Rio de Janeiro. De 27 organizações não governamentais, muitas delas conhecidas internacionalmente, como Sou da Paz, etc., fizeram um documento muito duro contra essa operação patrocinada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. E também várias outras manifestações e uma repercussão mundial questionando o alto número, a alta letalidade dessa operação, mais de 120 mortos. E aí eu pergunto como é que o senhor avalia essas manifestações internacionais que extrapolam o que o senhor disse que são questões ideológicas, porque não dá para dizer que o porta-voz da ONU tem um posicionamento ideológico. Dá para dizer com certeza que todos os 120 mortos nessa operação estavam atirando contra os policiais, que todos os 120 mortos eram da facção? Como identificá-los como sendo da facção? Porque é muita gente e as manifestações de críticas a essa operação não se restringem, não estão circunscritas a um campo ideológico. Eu gostaria muito que o senhor, depois não precisa ser agora, com calma, paciência, desse uma olhada nas normas da ONU de engajamento para forças de paz, que eles chamam de forças de imposição da paz. A ONU, quando ela está em missão de paz, ela não está fazendo manutenção da paz, ela está impondo a paz. Então, a resolução da ONU permite que militares da ONU, armados, matem guerrilheiros armados que coloquem em risco as equipes da ONU. Então, se nós importássemos para o Rio de Janeiro as regras da ONU, eu ia gostar muito, mas muito mesmo. Por favor, depois faça uma leitura sobre as normas de engajamento da ONU aplicadas em forças de paz de todo mundo, tá? Porque a ONU considera justamente essa ação do Rio de Janeiro como conflito armado não internacional. Então toda a nossa discussão gira em torno disso. Para muita gente isso é banditismo, mas para verdadeiros especialistas, que não é o Sou da Paz, tá? Isso é uma guerra civil, um conflito de média ou baixa intensidade. Perfeito? Não existe como comprovar que todo mundo ali é bandido, não. Não tem, você tem razão, não tem, né? E também não tem como comprovar se alguém atirou na polícia antes. Na guerra não dá para fazer isso, tá? É uma operação, repito, de guerra. Então é impossível que você identifique quem atirou em cada um desses 120 bandidos, né? Foi um confronto, o BOP estava utilizando armas de apoio de fogo, armas que têm uma cadência de tiro muito rápida, um volume de tiro muito intenso, como tem que ser, porque se o BOP não usa essa arma, o BOP sequer consegue chegar ao local. Então toda essa conversa hoje gira em torno do seguinte: para muita gente isso é uma ação típica de polícia, né? E para especialistas isso é uma operação de guerra. Okay? E a partir daí vai ser um debate nacional, a gente vai ter que chamar o Sou da Paz, a ONU, e perguntar para a ONU e para o Sou da Paz. Como é que é para fazer? É para deixar o DOCA lá para sempre? Não é para tirar a barricada, não devemos retirar aqueles 200 fuzis do território, porque se a sociedade entender que não é para fazer isso, é só comunicar isso claramente. Vamos deixar esse território na mão deles. E dane-se 4 milhões de cariocas que vivem oprimidos pelo tráfico. Porque muitas dessas ONGs aí, Sou da Paz, aí, não conhecem a realidade das comunidades do Rio de Janeiro. Você não imagina a quantidade de morador que está sendo solidário à operação, você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar a imagem de um policial do BOP retirando uma barricada, e a moradora oferecendo um copo de água gelada para o policial e abraçando o policial e dizendo: essa barricada estava aqui há 2 anos, muito obrigado por você resgatar a minha dignidade. Isso está no YouTube, depois você pode consultar. Então a avaliação dessas pessoas do Sou da Paz, eu acho que é uma avaliação bem distante do que é a realidade de um morador que vive oprimido, que paga taxa para o Comando Vermelho, que paga R$ 50 a mais no botijão de gás, que tem que passar por uma barricada, que não tem direito a receber o SAMU em casa, que não tem direito a limpeza urbana. E o Lewandowski nunca falou sobre barricada até hoje. Boa parte da imprensa brasileira, não você, viu, Débora, não você, viu, Pedro, boa parte da imprensa brasileira ignora que existe uma barricada, que 4 milhões de pessoas vivem subjugados à ditadura do Comando Vermelho. Isso tem que ter um fim. Isso tem que ter um fim. A sociedade não pode aceitar isso e eu tenho que explicar para a sociedade. E não se trata mais de banditismo, de polícia e ladrão. É uma guerra civil que nós vivemos no Rio de Janeiro. E que bom, hoje o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro falou basicamente o que eu estou falando para vocês aqui. Que bom que já tem gente entendendo que a realidade do Rio é diferente das que as pessoas aí. Bom, eu vou agradecer aqui então ao usuário Eu Sou Clark por ter postado o vídeo, recortado e postado. E agora vamos ver outro trecho dessa mesma entrevista, cortado pela minha amiga Pan Costa, do Incorrupt. Vamos lá, esse trecho aqui. Essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento é, olha... De civis você refere-se a bandidos, perdão, me perdoa, Débora, civis você está falando bandidos, perdão. Não, Rodrigo, Perdão. eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis, o
Ô, Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, Não, aqueles claro. bandidos no chão, fardados. Perdão a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Não, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião Tá, pessoal... tudo bem, aqui, sem só um problema, pouquinho, sem deixa eu problema. Tá concluir. ok. A entrevista não é com ela, mas a afirmativa é dela. Tá, esse aqui veio do Anderson Teixeira, o mesmo Rodrigo Pimentel no programa Oeste com Elas, da revista Oeste. Vamos lá. Aumentar o volume, vamos lá. Eu preciso compartilhar com vocês. Ontem eu assisti à indignação de uma declaração da ex-governadora Benedita da Silva, que atualmente é deputada federal pelo PT, que tem uma história muito bacana na política do Rio de Janeiro. Realmente ela é oriunda de favelas, né? Ela tinha inclusive um slogan na década de 2000, preta, pobre, favelada, e ela foi uma governadora que não foi presa. Por esse motivo eu já gosto dela, porque no Rio de Janeiro nós temos uma quantidade incrível de governadores presos, né? A Benedita ontem falava que a operação não tinha planejamento, tampouco inteligência, e a Benedita dizia que na época dela a polícia prendia sem disparar nenhum tiro, né? Eu fiquei prestando atenção na declaração da Benedita. Ela estava rodeada de deputados da esquerda, estava ali com vários deputados ali atrás dela, ela estava visivelmente emocionada. Fiquei 9 meses como governadora do estado do Rio de Janeiro. E peguei Fernandinho Beiramar, peguei a morte do Tim e também o Elis Malu. Sem dar um tiro na comunidade. Na mesma comunidade, no Alemão, onde eles estão fazendo essa coisa toda. Por quê? 4 anos não dá para fazer, não? Não dá para usar a inteligência, o planejamento e ter uma estratégia? E quando eu vou buscar os dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, a gente percebe que na gestão da Benedita, no ano de 2002, a polícia quebrou todos os recordes históricos em letalidade policial. Foi quando a polícia mais matou na série histórica até 2002. A polícia da Benedita, ela foi governadora por 9 meses, matou 1.195 suspeitos ou bandidos, né? Um ano antes, 2001, a polícia do Garotinho matou 772 suspeitos. E eu vou pegar o número atual, consolidado, de 2024, do governador Cláudio Castro, né? A polícia matou 699 suspeitos. Ou seja, a Benedita mentiu muito, mas mentiu muito. E ela tem razão no seguinte: quem escolhe o caminho da política de segurança pública é o governador. Quem escolhe o comandante da polícia militar é o governador, o secretário de segurança pública é o governador, quem dita a direção é o governador. E na gestão da Benedita, a polícia quebrou todos os recordes históricos no que se refere à morte. E aí eu puxo para a atualidade, 2025. Né? A Benedita é PT, reclamando do Cláudio Castro, dizendo que a polícia dele é violenta, né? A gente busca 2025, atualidade. A polícia que mais mata no Brasil hoje é a do Jerônimo, também do PT. E pelo que eu saiba, o Jerônimo não vai ser chamado para depor pelo Xandão. O Xandão não chamou o Jerônimo, né? Então, se o jornalismo brasileiro hoje buscasse números, fatos, a gente ia desmontar essa grande mentira que espalhada pela esquerda brasileira, que a polícia do Rio de Janeiro mata muito. Não é verdade. A polícia do Jerônimo mata muito mais. Não é verdade. A polícia da Benedita mata muito mais. E quem quiser depois checar, não checar na página do ISP, cheque no Estadão de São Paulo, 26 de dezembro de 2002. Uma jornalista corajosa, poucas fazem isso, apontou o dedo e denunciou o período que a polícia mais matou na história do Rio de Janeiro, governo Benedita. Eu preciso... Então é isso. Agora é o seguinte: a mesma Benedita da Silva que falou que prendeu sem dar um tiro é a mesma que fala isso aqui, porque quando ela fala sem dar um tiro é porque ela é a favor da paz, ela é a favor de não matar inocentes, não derramar sangue inocente, só pegar o culpado de maneira eficiente, etc. Ou seja, mensagem principal: sobre a minha administração, inocentes não morrem, né? A mesma Benedita da Silva é a que disse isso aqui. Eu agradeço a esse conteúdo pelo Alexander, né? Alexander Alexa. Quem sabe faz a hora e faz a luta. A gente sabe disso. E a minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não haverá redenção. Vou à luta e vamos à luta com qualquer que seja as nossas armas.
sem derramamento de sangue não há redenção. Então, eu só vou deixar vocês com essa linda frase da Benedita. Já estou de partida, agradeço a quem viu até agora, né? Até a próxima, muito obrigado a quem assistiu. Então, peço para você se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, eu respondo todo mundo e compartilhar com quem você acha que vai gostar. Até a próxima.